Eu queria agradecer ao Príncipe Fred. E aí pegou. Eu queria que você estendesse a sua mão aqui à frente. Senhor, usa a vida do teu filho. A boca vastekia. Ramanto kinaralasai. Senhor, que os céus estejam abertos nessa noite, que a tua graça venha nos encontrar, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, que esse ambiente, Senhor, esse lugar é teu, as nossas vidas são tuas, e que o Senhor possa usar a vida do pastor Tinoco de uma maneira poderosa, Senhor, grandiosa, para a glória do teu nome, Pai. Nós queremos nos abrir, nós queremos estar atentos, Pai, à tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, a mensagem que o Senhor tem direto do teu trono. Fala conosco, é o que nós queremos, e nós te louvamos, Senhor, em o nome de Jesus, amém. Queria que você aplaudisse em honra ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Diga glória a Deus. É visível a glória do Pai enchendo todo esse lugar. Não é preciso ter uma visão sobrenatural para ver as vossas canelas pegando fogo. Levante a sua mão com a mim e receba saúde e paz e a glória de Deus na sua vida. Amém? Por favor, tomem assento. É muito bom estarmos aqui novamente. É com muita alegria que retorno a este abençoado e glorioso arraial. Esse lugar onde uma geração de homens e mulheres tem sido forjados para algo diferenciado. Na primeira vez em que estive aqui, saí daqui absolutamente convencido de que Deus está levantando um povo que vai na contramão do que temos visto nos quatro cantos por onde temos andado. E aqui é visível que Deus tem marcado uma geração sobre a liderança do Príncipe Fred e de toda a sua equipe. Louvo a Deus por esse casal gracioso e ungido, que insistem em me privilegiar, fazendo-me participante dessa história profética que Deus tem escrito nesse lugar. Hoje eu estou completo. A primeira vez eu estava com a minha apenas pela metade. Hoje eu estou completo, porque eu trago comigo aquela que Deus deu a ela o privilégio e a sorte de ser ungida de Deus. Olha o pré-julgamento. Ela que é a mulher mais sortuda do planeta, que recebeu de Deus a graça de ser uma profetisa, uma ministra, uma pastora, uma bênção em minha vida. Eu não tenho pudor nenhum em dizer em nenhum lugar do mundo que eu só sou porque ela é a minha vida. Deus me deu esse presente há 22 anos atrás. E eu gostaria então que vocês conhecessem Sua Majestade Real, minha rainha, aquela que caminha ao meu lado há 22 anos, aquela que faz comigo um cordão de 3 dobras, aquela que para mim é suficiente e absoluta, não preciso de mais nada. Quero que vocês conheçam a rainha Paula Tinoco, minha pastora. Amém. Glória a Deus. A pastora Paula é uma prova pública de que o negão aqui não tem café no bule, mas tem azeite na botija. Amém ou não amém? Muito bem. Que bom estarmos aqui hoje. A pastora Paula hoje fez uma manobra na agenda, na universidade dela, para estar aqui hoje, porque ela queria muito conhecê-los. Amanhã ela estará no grande, maravilhoso
encontro das mulheres incríveis dessa igreja, mas ela decidiu vir hoje para conhecê-los melhor. Muito bem, vindo diretamente de Cuiabá, pegando fogo, eu venho da parte de Deus para ser a boca profética para a tua vida nessa noite. Eu quero saber quantos estão de corações abertos para receber de Deus. Ui, glória! Muito bem. Quando eu descia a serra, Deus dizia-me claramente no coração que hoje Ele passará aqui uma revista. Sabe quando o comandante põe a tropa perfilada ou posicionada e ele passa a revista à tropa? Dizia-me o Espírito: hoje eu vou passar a revista, porque eu quero achar entre os meus homens e mulheres que tenham a habilidade de serem transformadores de ambientes e superadores de obstáculos. Eu vou repetir para que você entenda o que Deus quer encontrar em você nessa noite. O Senhor ainda nesta noite passará em revista a tropa, e Ele espera encontrar, e eu sei que vai encontrar entre nós, homens e mulheres que têm a habilidade de transformar ambientes e superar obstáculos. Diga comigo: eu sou um transformador de ambiente e superador de obstáculos. Só as mulheres, uma, e só os homens, um, e ora, por que Deus espera encontrar isto em nós nesta tão gloriosa noite profética? Porque quando folheamos a Bíblia Sagrada, encontramos dentro dela homens e mulheres conquistadoras e vencedoras, que conseguiram em Deus a visão de transformar adversidades em oportunidades. A mensagem desta noite é a fim de que você entenda que aquilo que parece ser adversidade, ou seja, problema, pode ser uma oportunidade. E enquanto você não conseguir conceber esta visão, você se desesperará, murmurará, reclamará, recuará, porque falta em você esta visão que hoje o Espírito Santo nos dará nesse lugar. Sairemos daqui com certeza transformadores de ambientes e superadores de obstáculos. Eu poderia mostrar na Bíblia inúmeros homens e mulheres que receberam de Deus tais habilidades, mas eu gostaria de me ater apenas 3 deles, e 3 deles muito populares, ou seja, muito conhecidos de todo o povo de Deus, aqui e aonde a voz alcança através da nossa maravilhosa mensagem pela internet, pela rede mundial. E eu gostaria que ao observarmos cada um deles, trouxéssemos para nós uma lição, e ao final de cada um deles observados, você entenderá que eles não são nem mais nem menos do que cada um de nós. Amém, queridos? Por favor, vamos começar abrindo as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Vamos a Gênesis da história.
no capítulo 41, no livro de Gênesis. Tenho hoje o privilégio, o presente, de conhecer o primogênito, né? O príncipe da família do príncipe Fred. Que alegria poder tê-lo aqui nessa noite. Você realmente é muito mais do que os seus pais disseram. Você é bênção de Deus entre nós. Seja bem-vindo, príncipe. Vai valer a pena. No capítulo 41, nos versículos 10 e alguns outros, nós vamos falar algo sobre o primeiro transformador de ambiente e superador de obstáculo em questão nessa noite. Diz o texto: estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem canela de fogo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos. E ele nos interpretou, e cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretara, assim acontecera. A mim me foi restituído meu carro, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Vamos agora aos versículos 40, 42 e 46. Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por minha boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono serei maior que tu. Versículo 42. E tirou o Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs o colar de ouro no seu pescoço. 46. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. Digam glória a Deus. Vamos começar então pela vida desse primeiro e muito conhecido homem da Bíblia. Eu vou dizer por que José é um grande transformador de ambientes e superador de obstáculos em potencial. Porque nele e na história dele nós aprendemos algo que devemos praticar em nossas vidas. Todos nós sabemos que José é popularmente conhecido como o maior sonhador da Bíblia. Os seus próprios irmãos, debochando dele, diziam: lá vem o sonhador, o homem que sonha muito. Muito bem, José então não só foi chamado de sonhador, como ele realmente teve um sonho. Mas muitas vezes nós esquecemos de dar a grande ênfase em algo que quero chamar a atenção da igreja. O texto que nós acabamos de ler é um depoimento de um ex-presidiário que ficou preso na mesma penitenciária com José. Esse preso, esse presidiário, era copeiro, recebeu o livramento, foi solto e voltou a trabalhar como copeiro no palácio real. E numa situação no palácio, ele percebeu que deveria falar de José, aquele que lhe atendera, que lhe honrara na prisão. Mas aí eu quero chamar-lhes a atenção para um detalhe. Se José foi o cara, o grande transformador de ambientes e superador de obstáculos, o que estaria ele fazendo na prisão? O que levou José à prisão? Muito bem, algumas pessoas dizem que José foi preso porque ele teve um sonho. Eu vou além disso. Eu acredito que José foi preso porque ele interpretou o seu sonho. José tinha 17 anos aproximadamente, quando Deus o visitou e deu a ele um sonho. Ele sonhou e logo teve a interpretação do sonho. E ao discernir o sonho, ele reuniu a família e disse: gente,
eu tenho algo a vos dizer. Eu tive um sonho. Minha mãe era a lua, meu pai era o sol, meus irmãos as estrelas, e todos se encurvavam diante de mim. A partir daquele dia, começou uma trajetória na vida de José, que o levou à prisão. Repito, não foi o sonho de José que o levou à prisão, mas a habilidade, o dom de interpretar o sonho. Porque se ele tão somente tivesse sonhado, tivesse se alegrado, guardado para si e orado em cima disso, ele não teria ido parar na prisão. Foi um processo. Seus irmãos o invejaram, desejaram a sua morte, jogaram no buraco, se arrependeram, tiraram-no do buraco, venderam como escravo. Ele foi vendido como escravo, foi comprado por Potifar, foi reconhecido por Potifar, foi colocado como mordomo, foi um excelente mordomo, mas desejado pela perua da mulher de Potifar. Resistindo a piriguete, armou contra ele, e José foi parar na prisão. Mas tudo começou com a interpretação do sonho. Agora você vai entender por que eu estou enfatizando tanto o dom da interpretação do sonho. Quando eu digo que não foi o sonho que levou José à prisão, mas foi a interpretação, é porque, repito, Deus deu a ele o sonho aos 17 anos, e ele poderia ter recebido o sonho, ficado com o sonho, e orado e crido no sonho, mas ele fez questão de reunir a família e dar a interpretação do sonho. Queridos, a interpretação despertou ódio, inveja, despeito em seus irmãos, que o levara à prisão. Quando José agora está na prisão, ele então decide: eu estou na prisão, mas eu vou transformar este ambiente. Guarde o que eu vou dizer. José entendeu que mesmo injustamente aprisionado, ele não teria por que ficar reclamando. Ele poderia dizer: Deus, que papo é esse? Eu não pedi para sonhar, o Senhor me dá um sonho, agora onde eu estou? Vamos combinar que eu não tenho nada a ver com isso. Por que eu vim parar aqui? É só andar de certinho. Tem fulano, meu irmão não é crente, meu irmão não anda direito, o irmão não vai na igreja, o irmão não vai na célula, e está indo bem eu, porque estou andando alinhado. Olha aí o que está acontecendo comigo. Deus, olha aí. Sim, ele poderia se colocar a murmurar, sim ou não, gente? Nós somos réis mortais, temos predisposição para falarmos muita besteira na hora da injustiça. Tem gente que se perder o ônibus, mete a língua no mundo. Tem gente que se perder o emprego, xinga Deus e o mundo e sai da igreja. José perdeu tudo por injustiça. Ele poderia murmurar, amém ou não amém? Mas a Bíblia conta que José, ele era um transformador de ambiente. Você vai entender por que Deus quer encontrar em você uma transformadora de ambiente. José entendeu que mesmo estando num ambiente de dor, num ambiente de humilhação, ele poderia transformar em um ambiente de honra. Então a primeira coisa que ele fez foi ser absolutamente agradável com o carcereiro, e logo ele ganhou o coração do carcereiro. Depois, a segunda coisa que José fez é que, embora estivesse aprisionado injustamente, ele pensou consigo: mas espera aí, quando dois homens, um copeiro e um padeiro, tiveram um sonho e vieram contar para José, José logo entendeu que aquilo que o levou para a prisão seria exatamente aquilo que o tiraria de lá. Preste bem atenção. O que levou José para a prisão? O dom da interpretação dos... Agora ele vai interpretar um sonho, e por causa dessa interpretação ele será livre da prisão. Não, você vai entender o que Deus está querendo dizer para você aqui agora. Um homem e uma mulher que transforma o ambiente, ele entende que o problema que o levou, a causa que o levou a um problema, pode ser também a causa que o tirará do problema.
O que eu quero dizer com isso? Você não precisa no problema fugir, abandonar, se desesperar, reclamar. Pare! O que foi que te trouxe a essa situação? Busque em Deus, porque o que te trouxe a essa situação pode ser o que Deus quer usar para te tirar dessa situação. Porque ele interpretou o sonho, seus irmãos o levaram ao ponto de prisão. Ele agora tem a oportunidade de interpretar o sonho dos marginais. Então ele diz: olha, a interpretação é a seguinte: um vai morrer e o outro vai ficar vivo, um vai ser solto, o outro vai para o inferno. Mas essa é a interpretação. Ele fechou a boca, o sonho se cumpriu, um morreu, o padeiro, e o copeiro foi solto e foi trabalhar. Lá onde? No palácio. Um belo dia, o rei Faraó acorda com piti, desesperado, porque tem sonho e ninguém interpreta. Chama os ólogos, os istas, ólogos e istas, chama os istas e os ólogos, os istas e os istas, e nem nada, cientista, teólogo, astrólogo, ninguém. Então o copeiro disse: olha, desculpa aí, chefinho, eu sei que eu não tenho muito o que dizer, mas enquanto eu estava preso, eu tive exatamente um sonho junto com meu companheiro, e alguém dentro da prisão tem alguma coisa diferenciada. Ele está num ambiente tenebroso, mas ele consegue transformar esse ambiente em ambiente maravilhoso. Ele está num ambiente de revolta, e ele consegue transformar esse ambiente de revolta num ambiente favorável. Ele foi para um ambiente de injustiça, mas ele consegue transformar um ambiente de justiça. Ele interpretara o meu sonho. Faraó disse: não diga mais nada, mande chamá-lo. E introduziram José diante de Faraó. José interpretou o sonho. Faraó tirou o anel e disse: a partir de hoje, depois de mim, quem manda é tu. E ele passou a ser o governador da terra. A grande ênfase do que eu estou dizendo é que um transformador de ambiente é aquele que consegue, na adversidade, transformá-la em oportunidade. O que Deus está querendo te dizer? Que esta crise, esta situação, este mal que talvez você esteja atravessando, não é o fim. Esse mal, essa situação crítica que você está vivendo, não é o mal. Pare! Seja uma transformadora de ambientes, porque a situação vai mudar. Aquilo que te trouxe para essa situação é o que vai te tirar dela. Hoje, o Eterno te trouxe até aqui para te dizer: tem mudanças para acontecer na sua história. Você recebe isso de Deus? Vamos ao segundo transformador de ambiente e superador de obstáculo, também muito conhecido de todos. Vamos falar do grande Jó. Abramos as nossas Bíblias do livro de Jó, no capítulo 42. De tudo que já falamos de Jó, de tudo que já pregamos ou cantamos de Jó, há um negócio aqui absolutamente interessante, que vale a pena aplicarmos nas nossas vidas e alinharmos com as nossas atitudes. Olha o que diz o texto, Jó 42, versículos 7, 8, 9 e 10. 42 do 7 em diante diz assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim, o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei em sacrifício por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque de verdade a ele eu ouvirei, para que não vos trate conforme as vossas palavras, porque vós não falastes de mim o que era reto, como ao meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita,
e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía antes. Digam glória a Deus. Muito bem, igreja do avivamento. Aprendemos hoje que José era um transformador de ambiente e um superador de obstáculos, porque ele aprendeu a transformar um ambiente hostil em um ambiente favorável. Ele tinha tudo para ser um homem revoltado, murmurando, porque estava injustamente encarcerado. Mas ele transforma esse ambiente, ele supera esse obstáculo e entende que aquilo que o levara para a prisão também seria aquilo que o tiraria de lá, e não deu outra. Mas agora nós temos aqui Jó, outro grande transformador de ambientes e superador de obstáculos, que teve uma grande oportunidade na vida de se vingar de 3 amigos. Nós acabamos de ler que Jó, depois de ter vivido tudo que viveu, depois do diabo ter levado tudo dele, depois de ele ter perdido tudo e até mesmo a saúde, menos a vida, os 3 amigos conselheiros de Jó eram conhecedores da palavra, eram conselheiros de Jó, foram colocados na vida dele para aconselhá-lo, eram conhecedores profundos da Bíblia. Porém, na sequência de perdas de Jó, eles não conseguiram entender como Jó perdia tanto, e não resistiram à tentação, e começaram a falar mal de Jó, a criticarem, a julgarem tamanhas perdas. Jó parece ser o pior homem da terra, porque só vive perdendo. É uma sequência de perdas, uma sequência de desgraças, uma sequência de derrotas. E mesmo sendo eles conselheiros de Jó, mesmo sendo eles conhecedores da palavra, se puseram a murmurar e a caluniar a Jó. Ora, ao caluniarem a Jó, as palavras de ofensas a Jó chegaram ao coração de Deus. Por quê, queridos? Porque assim funciona uma aliança com Deus. Os termos da aliança com Deus é o seguinte: mexeu contigo, mexeu comigo. Deus disse a Abraão: aqueles que você abençoar, eu vou abençoar, mas aquele que você amaldiçoar, não tenha dúvida, serão amaldiçoados. O homem e a mulher que tem uma aliança com Deus, ele tem Deus por ele. Numa aliança com Deus, mexeu comigo, mexeu contigo. Te honrou, honrou a mim. Te desonrou, a mim me desonrou. As pessoas muitas das vezes não têm ideia disso, e acham que desonrar homens de Deus não vai ofender a Deus, porque eu não sirvo a homem, eu sirvo a Deus. Mas é aí que você se engana, porque homens e mulheres que têm aliança com Deus, Deus se dói por eles. Desonrou a eles, a Deus desonrou, e sofrerás a consequência. Todavia, eles então murmuraram contra Jó, e Deus então tomou as dores de Jó e resolveu chamar os 3, e disse o seguinte para os 3: vocês andaram falando muita besteira, vocês andaram falando mal do meu servo Jó e de mim também. Então eu tomei uma decisão: vou matar os 3, vou riscar os 3 do mapa. Mas, pensando bem, vou fazer melhor ainda. Eu vou entregar o futuro de vocês na mão do meu servo Jó. Você vai observar que no texto que lemos, mais de uma vez Deus cita: não falastes de mim como também a meu servo Jó. A expressão meu servo é um código de aliança. Deus disse: Jó é o meu servo porque eu tenho com ele uma aliança, e quem tem aliança me serve, e quem tem aliança comigo eu sirvo, porque ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele espera em aliança. Aí você vai dizer: mas espera aí, pastor,
Deus trabalha para o homem? Sim. Ué, mas o homem trabalha para Deus? Não tem aí alguma coisa mais voltada para a escravidão? Que seja. Eu acho que você não está entendendo. Quando há aliança, não há ideia de que eu sou escravo, eu sou é igual a mulher e o homem e a mulher. Deus manda o homem amar a mulher, Deus manda o homem amar a mulher, mas manda a mulher se submeter ao homem. Por que Deus manda o marido amar a esposa, mas manda a esposa submeter e não amar? Porque é a mesma coisa. Quando você ama, você se submete, e não há nenhum constrangimento em dizer: eu sirvo ao meu marido porque eu amo, eu sirvo a minha mulher porque eu amo, porque no amor não há ideia de escravidão. A mesma coisa é a aliança. Se você tem uma aliança com Deus, sirvo com prazer. Ele é quem manda mesmo. Sou completamente mandado pelo meu Deus. Eu tenho prazer nisso, porque com Ele eu tenho uma aliança. Então Jó tinha uma aliança com Deus. Deus com Jó falou mal de Jó, falou mal de Deus. Então olha bem o que Deus disse: vou dar uma chance para vocês. Os três peguem 7 carneiros, peguem mais 7 animais, preparem como oferta de sacrifício e levem até o meu servo Jó. E quando chegar lá na presença de Jó, peça a Jó para oferecer essa oferta de sacrifício a mim, em nome de vocês. Mas que Jó ofereça a mim por vocês. Não se atrevam a oferecer a mim essa oferta, porque eu não quero nem olhar para a cara de vocês, mas ao meu servo Jó eu quero ver. Aí Jó, depois de oferecer a oferta, disse Deus para os homens: ele então orará por vocês. Se ele orar, eu vou ouvir e vou perdoá-los. Agora, se ele não orar, vocês vão dançar. O que nós temos aqui, queridos? Nós temos aqui uma situação interessante, muito típica. Deus faz muito isso. Deus pega aqueles que nos perseguem e coloca-os nas nossas mãos para nós decidirmos. O motivo do nosso choro poderá ser o motivo da nossa alegria. Observem bem. Agora Jó tem a chance de se vingar, porque os caras que o caluniaram falaram mal dele, espalharam para todo mundo. Nós éramos conselheiros de Jó, mas vou te contar, esse Jó, tem o dedo podre. Esse Jó deve ter jogado pedra na cruz. Falaram muito mal de Jó. Jó soube disso. E agora eles estão diante de Jó. E Deus disse para eles: fala para Jó o que vocês estão fazendo aqui. É o seguinte, Jó, nós estamos com a sentença no pescoço. Deus disse que a nossa vida está na tua mão. Se você orar por nós, Ele nos perdoa. Mas se você não orar, nós estamos perdidos. E aí, Jó, o que vamos fazer? Diga comigo: Jó, um transformador de ambiente e superador de obstáculos. O que um transformador de ambiente faria na situação de Jó? Ouça bem o que eu vou te dizer. Jó, como transformador de ambiente, ele consegue transformar um ambiente de calúnia, um ambiente de decepção, ele transforma em um ambiente de clamor e intercessão. Igreja viva, não importa a situação adversa que você esteja vivendo, o Senhor está dizendo nessa noite: transforme essa situação. Eu te dou autoridade, transforme essa situação. Não se adeque, não se conforme. A palavra se conformar significa criar a forma, se adequar à forma, aceitar a situação. Não. Se a sua situação é de humilhação, se a sua situação é de derrota, se a sua situação é de injustiça, não se adeque, transforme esta situação. Jó tem a grande oportunidade de se vingar, de meter o pé, de dizer: agora vocês vão ver só, não me perseguiram, não me abandonaram, pois eu não vou orar por vocês, eu quero é que vocês morram, pegue uma hemorroida para nunca mais sentar. Jó podia amaldiçoar aqueles caras de todos os jeitos, mas Jó
transforma um lugar de calúnia e decepção em um lugar de intercessão a Deus. Ele troca a vingança pela compaixão. Ele transforma um ambiente de ódio em um ambiente de amor. Porque naquele momento o ambiente era um ambiente de ódio, mas ele, como transformador de ambiente, ele transforma em ambiente de amor. Ele troca a murmuração pela intercessão. Jó tinha a visão de transformar ambiente e superar obstáculos. E a atitude de Jó alegrou de tal maneira o coração de Deus, que Deus disse: não, esse serve demais. No mínimo, eu vou devolver para ele 2 vezes mais do que ele perdeu. E a Bíblia diz que quando ele estava abençoando os amigos que o caluniaram, amigos que o perseguiram, enquanto ele estava abençoando os amigos, Deus vira o seu cativeiro, transforma a sua situação, e ele recebe 2 vezes mais daquilo que havia perdido. Qual é a grande lição para a igreja do avivamento nessa noite? Não siga a linha da vingança, não siga a linha da tragédia. Eu sei que talvez você esteja debaixo de calúnias, perseguições. Talvez você esteja debaixo de uma perseguição gratuita. Você nunca fez nada, mas é visível o quanto tem te perseguido. E na lógica, querem que você siga a linha da vingança, da revolta, do ódio. Mas essa noite, o Eterno lhe atraiu até aqui para te dizer: você não é um depósito de ódio, você não é um poço de vingança, você é um transformador de situações. Você vai virar esse quadro. E quando alguém pensar que você se foi, aí é que você estará presente. Diga glória a Deus por isso. Diga: Jó, um transformador de ambiente e superador de obstáculos. Então nós vemos aqui 2 grandes homens de Deus. Um usa aquilo que o levou para a encrenca, e a mesma coisa ele usa para tirá-lo da encrenca. Outro tem a oportunidade de vingança e transforma o ambiente de vingança em ambiente de compaixão. Essas são características de homens e mulheres que têm a habilidade de transformar adversidades em oportunidades. Ambos foram abençoados porque transformaram o ambiente. Se José não tivesse interpretado o sonho daqueles bandidos, se ele tivesse posto o dedo na cara deles: esse problema é de vocês, sonharam porque comeram demais, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui injustamente, vai para lá. Mas ele não fez isso. Ele usa a capacidade que o levou para a prisão, ele usa a mesma capacidade para interpretar e o tirou de lá. Se Jó não tivesse transformado o ambiente de vingança em ambiente de compaixão, fica claro no texto que Deus vira o cativeiro de Jó na hora em que ele está usando de compaixão. Olha a senha do que Deus está te dando nessa noite. Se você fizer diferente do que está se premeditando que seja, se você dançar contra a música que o diabo quer que você dance, se você andar na contramão do que o curso quer que você ande, você vai transformar essa situação. E eu vos digo diante de Lebassuri, clama lá, Bassuri ergue, que ainda, antes do último dia do 6º mês desse ano, você verá confirmado nos céus, na terra e à sua volta, que hoje o Deus eterno te entrega a sua vitória. Mas transforme o ambiente. Então eu vou te dar a última dica na história do 3º e último personagem da mensagem dessa noite. Falamos de José, falamos de Jó. Agora vamos àquele que é o mais popular dos personagens da Bíblia depois de Jesus. Vamos falar de King David, Rei Davi. Rei Davi, querido e ovacionado por todo judeu até o dia de hoje. É impressionante quando você vai a Israel e você vê o grande amor e a marca de Davi em toda Israel. Você tem uma ideia? Depois do túmulo do ressurreto Jesus Cristo para nós, mas para os judeus, um dos túmulos mais importantes, e tem lá a tumba até hoje,
é o túmulo de Davi. Para o judeu, Davi foi o maior herói de toda a história. E quando você pergunta para o judeu, mas Davi não foi o maior rei. Tem outros reis que fizeram muito mais do que Davi. Inclusive Salomão, que excedeu a todos os reis. Por que vocês ovacionam tanto a Davi? E os judeus dizem sem nenhum problema. Porque Davi fez algo que nenhum judeu teria coragem de fazer. Porque o judeu, ele é posicionado. O judeu é muito posicionado. Não admite, não quebra com facilidade. Davi, sendo judeu e rei, diante de toda a nação, ele pede perdão para Deus e diz: contra ti pequei, Senhor. Portanto, me tira a coroa, me tira o cetro, me tira o trono, me tira o que quiser, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Isso marcou a história de Davi. Como judeu, ele admite fraqueza e pede perdão, e abre mão de todo o poder, só não abre mão do Espírito de Deus. Ele é o maior rei da história. Mas esse Davi, que se tornou o grande rei, também era um transformador de ambiente, um superador de obstáculos. Nós vamos ler aqui rapidamente um texto, todos vocês conhecem, mas eu usarei apenas como base para encerrar a mensagem dessa noite. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Após esse texto, nós vamos tomar posse da habilidade de transformar ambiente e superar obstáculos. 1 Samuel 17, vamos ler os versículos 42 e outros mais. Todos vocês conhecem o texto, mas eu quero ler com vocês novamente. 42, e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: porventura eu sou algum cachorro, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos deuses dos filisteus, amaldiçoou Davi. Disse mais os filisteus a Davi: vem a mim, te darei a tua carne, e as aves dos céus, e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudos, mas eu vou tão somente contra ti em nome do Senhor da rocha eterna, o Deus dos exércitos de Israel, e Yahvé Tsavaot Israel, a quem tens afrontado. Encerrando o versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, sem que Davi tivesse sequer uma espada na mão. Muito bem, vamos terminar aqui com esse texto. Na verdade, o que eu quero focar aqui na questão de Davi ser um transformador de ambiente, não é nem bem o texto que lemos. O texto que lemos só é apenas uma prova da vitória consagradora do grande rei Davi. O texto que lemos ensina-nos apenas 3 coisas importantes, e não é nem a mensagem em questão. Primeira coisa que aqui diz que, o texto aqui deixa bem claro que maldição sem causa realmente não encontra vouso. O gigante Golias amaldiçoou Davi, mas a maldição de Golias sobre Davi só fortaleceu Davi e fez de Davi um vencedor. Então o crente não deve se preocupar com as maldições sem causa. Se você está em Cristo, preste atenção: nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem crê nessa palavra? Mas eu acho que você não está entendendo. Maldição não pegue quem está em Cristo, mas maldição pegue quem está com Cristo. Por quê? Porque há uma grande diferença em estar em e estar com. Estar com é andar comigo. Andar comigo não significa que você é quem eu sou, que você quer o que eu quero, que você pensa como eu penso. Estar comigo é estar no mesmo lugar que eu estou, é estar no mesmo ônibus que eu vou, é andar no mesmo carro, é estar comigo. Não é tanta diferença assim. Agora, estar em mim é ser eu, é pensar o que eu penso, é sentir o que eu sinto, é querer o que eu quero. Estar em Cristo é ser Cristo, é pensar como Cristo, é sonhar como Cristo, é amar como Cristo. É impossível a maldição te pegar quando você está em Cristo. Mas quando você está com Cristo,
só na igreja, um dia na igreja, outro dia no mundo, um dia no altar, outro dia na balada. Um dia é santo, outro dia é profano. Um dia você está na bênção, outro dia você está na maldição. Um dia você canta na igreja, outro dia você canta as meninas. Um dia você é a ministradora do altar, outro dia você é a manuseada dos caras. Então você está com Cristo, você não está em Cristo. Então a maldição pega em você e você vai morrer na maldição. É importante lembrar que estar na igreja, estar com Cristo é vir na igreja. Estar em Cristo é ser a igreja. Amém ou não amém? Quantos aqui estão em Cristo? Muito bem. Então agora nós temos aqui esta palavra. Davi, cara de aliança, tinha motivos para ser um cara triste. Bem, algumas correntes teológicas que eu não corroboro por completo, chega a dizer que Davi era filho bastardo de Jessé com alguma mulher. Eles se baseiam em duas partes. Eles se baseiam no fato de Davi ser o caçula, mas ser maltratado todavia pelo pai. E se baseiam na frase: em pecado me concebeu a minha mãe. Bem, vamos entender na interpretação, na exegese ou hermenêutica de tais, que talvez até possa fazer sentido, mas de tudo eu não corroboro. Até porque eu não preciso disso para entender a importância de Davi. Mesmo porque em pecado a mãe de Davi o concebeu, e a minha mãe também, e a mãe de você também, que você nasceu no pecado. E nem por isso tua mãe era uma adúltera, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas eu respeito a visão teológica. O que eu quero dizer é que mesmo em pecado ou não, sendo filho de um adultério ou não, Davi de fato era um filho que sofrera algumas injustiças. Porque observe que quando Samuel chega na casa de Jessé e diz que Deus escolheu um dos filhos para ser o rei, Jessé manda dar uma festa. Ele manda preparar um banquete. E é incrível como todos os filhos, Jessé tinha 8 filhos, Davi era o 8º filho. 7 filhos participaram da festa. Só Davi que estava fora da festa do pai. Porque Davi era o caçula, mas é comum numa família que o caçula seria tratado como guti de papai. O caçulinha. Menino, não fala assim com o teu irmão não. Menina, você tem que cuidar do meu caçulinha. Porque é essa a lógica. Os mais velhos vão ter que cuidar do caçulinho ou da caçulinha. Mas na casa de Jessé era o contrário. Vamos pegar no pesado, manda o caçulinha. Vai matar o urso, manda o caçulinha. Tem que matar um leão para proteger a ovelha, manda o caçulinha. Tem que fazer o curral, dar martelada lá na madeira, manda o caçulinha. Então havia alguma coisa estranha no comportamento. O pai recebe a notícia de que um dos filhos era rei. Ele não se deu o trabalho sequer de imaginar que o caçulinha seria. Então ele manda dar uma festa, coloca os 7 na festa e deixa o caçula fora. Mas Davi era Davi, estava fora da festa do pai, mas estava dentro da festa de Deus. Amém ou não amém? Mas veja bem, queridos, para encerrar, Davi então podia ser um cara revoltado, mal resolvido. Ele poderia ser aquela criança que fica: tudo eu, só manda eu. Ele poderia ser esse tipo de filho, porque ele era o caçula e só mandavam ele. Quem concorda comigo, diga amém. Mas Davi era bem resolvido. Davi era adorador, Davi era canela de fogo, Davi era um transformador de ambiente. E mesmo trabalhando no pesado, no curral, o pai olha e chama Davi: filho, vem cá. E Davi vem. Seguinte, não basta só você ficar trabalhando, matando urso, matando leão e protegendo as ovelhas do papai, não. Vai fazer outro trabalho para o papai. Teus irmãos estão lá, seus irmãos, guerreiros, soldados, estão na guerra. Fiz aqui um queijo, preparei aqui um lanchinho, leva para os seus irmãos. Porque além de lutador de leão, lutador contra leão, contra urso para proteger a ovelha, você agora vai ser um entregador de lanche. Vai levar o lanche para os seus irmãos.
Isso é muito depreciador aos olhos humanos, mas Davi era um transformador de ambiente. Ele conseguia transformar uma situação adversa numa situação favorável. É isso que Deus quer incutir em você nessa noite. Você poderá rir na cara do seu inimigo. Acham que estão te humilhando, mas você vai transformar a humilhação em honra. Acham que estão te destruindo, você vai transformar a destruição em conquista. Você é uma transformadora de ambiente. Davi pega o lanche, e como entregador de lanche, com a mão toda ferida de tanto bater martelo para pregar o curral das ovelhas, com os dedos todo arrebentado, com as unhas quebradas de lutar com o urso e o leão para proteger as ovelhas. Agora ele vai levar o lanche para os irmãos. E quando ele chega no ambiente de guerra, ele percebe um ambiente tenebroso, um ambiente de medo, de covardia, um ambiente de temor. Ele olha e vê os soldados todos acuados, todo mundo assustado. Aí ele não aguenta e pergunta: o que está acontecendo? E aí um dos soldados diz: você não tem noção, o gigante que está nos afrontando e todo o exército de Israel é terrível. É mesmo? Quem ele é? Mas você não tem. Quando o cara acabou de fechar a boca, Golias passa, porque era um vale, foi no vale. Então Israel de um lado, os filisteus do outro, e Golias passava no vale, no meio, entre os dois vales. Vale é embaixo, não é na altura. Outeiro, vale. Então Golias passava embaixo e gritava: e aí, não tem homem ainda de enfrentar? Quando Davi olhou para Golias, Davi pensou e disse: eu vou transformar essa situação. Esse ambiente de humilhação vai ser transformado num ambiente de honra. Quer ver? Chamou o cara e disse: vem cá, me conta uma coisa. E o rei? Qual é a posição do rei diante de si? Nem me fale. Tá, mas me conte uma coisa. O que o rei vai fazer com o cara que matar esse gigante? O rei disse que o cara que matar esse gigante vai deixar de ser plebeu e vai se tornar um príncipe, vai casar com a princesa. Davi disse: ui, que maravilha. E o que mais? O que o rei vai fazer? Aí Davi disse, o cara disse: olha, o rei disse também que a família desse cara vai ser perdoada IPTU, IPVA, IPTQ, 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 IPTQ. É mesmo? Uau, então Davi pensou e disse: é esse gigante otário que vai ser a minha vitória. Olhe bem para mim. Davi olhou para os circuncisos e disse: você hoje é um problema para Israel, mas para mim você vai ser a solução. Qual é a visão de Davi? Um inimigo pode te dar em um dia o que 100 amigos não te dá em um ano. Se você consegue reverter a situação, um inimigo pode te promover em um dia o que 100 amigos te bajulham e não te promovem em 10 anos. Você só precisa transformar o ambiente. Quem está entendendo aqui, diga amém. Pois Davi olha e disse: pois é você, cara, é você com essa empáfia toda que vai me levar para o palácio. Eu estou vendo na tua cara larga, eu sentado no trono, vou ganhar uma princesa, vou sentar no trono, minha família vai ficar no bem bom e tu ainda vai morrer para deixar de ser bobo. Todo mundo olhando a situação com medo. Davi olha desta forma. Diga: um transformador de ambiente vê uma adversidade como uma oportunidade. Saia daqui queimando o teu coração nisso. Qual é a sua adversidade? Aonde é que o bicho está pegando? Aonde é que o calo está doendo? Aonde é que a casa está caindo? Pois eu estou profetizando que essa situação é uma oportunidade. Você vai transformar o ambiente. E quem foi o passaporte de Davi para o palácio? O gigante. Sabe quem vai ser o passaporte, seu passaporte para a conquista? Seus adversários. Sabe qual vai ser o seu passaporte para a tua vitória? Seus problemas. Transforme nessa noite. Eu tenho certeza que o Deus de José, o Deus de Jó, o Deus de Davi, o Deus do Fred, também é o Deus dessa igreja. E Ele está aqui nessa noite para dizer: chega, o que parecia uma derrota vai ser uma vitória. O que parecia o fim, agora é que será o começo da grande vitória. Quantos recebem essa palavra?
Mas lembre-se, um transformador de ambiente, uma superadora de obstáculo, troca a murmuração pela adoração. Cuidado com as besteiras que você anda falando. Chegou a hora de morder a língua. Não se preocupe que você não vai morrer envenenado. Chegou a hora de mudar a posição. Você está cheio de um senso de justiça maligna, um senso de justiça carnal. Você acha que é justo? Não, mas eu tenho minhas razões de ficar. Razão? Sim, mas só Deus sabe o que eu passo, só Deus sabe o que eu vivo. Para com isso. Naquela vez você aprendeu que você não tem razão nenhuma para ficar falando besteira. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu quero te transformar, mas você precisa primeiro se autotransformar. Troque a murmuração pela adoração. Mas há entre nós alguém que Deus vai provar no mais profundo. Você vai estar diante da oportunidade de trocar a vingança pela compaixão, porque te feriram barbaridade. Te feriram barbaridade, mas o Senhor vai te colocar diante do teu feridor. E aí você vai transformar o ambiente. Mas não se preocupe, porque o carrasco será o passaporte para a sua cura. Porque hoje é noite de vitória na tua vida. Vamos ficar em pé e levantar um clamor. Aleluia!